te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Suas mãos, te adorando, em espírito e verdade, te adoramos, tu és o nosso Rei, Rei dos reis, e Senhor.
adoração, pra te adorar, pra te adorar, porque eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, e eu nasci pra te adorar, onde flui o amor, em espírito e em verdade, onde flui, e eu nasci pra te adorar, onde flui o amor, em espírito e em verdade. Você que sabe que nasceu para adorar ao Senhor Jesus, levanta as suas mãos. Sabe, faça a sua própria menção para Ele nessa noite. Libere a sua voz. Vamos salmodiar ao Senhor. Vamos encher esse lugar de adoração a Jesus. Vamos encher esse lugar de adoração a Ele que é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro que venceu. Vamos cantar isso juntos. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu a morte. Digno é o Cordeiro que venceu. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu as enfermidades. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu o medo e a morte. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu o meu pecado. Oh, Ele venceu e para sempre está vivo em nossos corações. Digno é o Cordeiro que venceu. Oh, oh, oh. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro. Somente as vozes da igreja. Digno é. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo.
és santo, santo, Deus. Tu és santo, santo, Deus. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, porque Ele é santo. Se Ele é santo, santo, Deus. Levante as suas mãos e vamos juntos com os anjos que agora mesmo cantam ao redor do seu trono. Santo, santo, Deus. Se Ele é santo, Deus, que eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, porque tu és santo, Senhor, santo, santo, Deus. Se Ele é santo, somente as vozes vão dizer que Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. Se Ele é santo, toca nos meus lábios, como tocaste nos lábios do profeta Isaías.
com brasas do teu altar, com brasas do teu altar. Transforma a minha vida. Oh, Santo, Santo Deus. Oh, la 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 Se você deseja a santidade do Senhor, levante as suas mãos. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, porque tu és santo, santo, santo Deus. Sim, Ele é santo. Quanto mais olhamos para Ele, mais parecido com Ele nós nos tornamos. Que o Senhor possa levantar na nossa nação homens e mulheres parecidos com Jesus. Que você possa ser confundido pelas ruas de São Paulo com Jesus Cristo. Você crê nisso? Não é só para você que tem o cabelo comprido, homem e olhos azuis. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 14 que se eu e você crermos nele, nós poderemos fazer as obras que ele fez e ainda obras maiores. Aleluia! Se você crê nisso, levanta as suas mãos e fala assim: Espírito Santo, eu creio que você pode me transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus.
apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Estar onde tu estás, e o coração igual ao teu, coração igual ao teu, coração igual ao teu. Levante as suas mãos e diga: eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Yeah, yeah. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Quero ser a sua imagem. Vamos dizer essa noite: tira o meu prazer pelo pecado, tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Simples como tu, oh, oh. Santo, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Yeah, yeah. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
apenas como Jesus, simples como Jesus. Levante as suas mãos, vamos cantar mais uma vez. Tira o meu prazer pelo pecado. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser. Se você sinceramente deseja ser como Ele, levanta suas mãos. Ainda que a voz da sua carne diga: é impossível. É impossível alguém tão falho como eu me tornar a imagem dele. Mas ouça a voz do Espírito Santo dizendo: sim, você foi criado para ser exatamente igual a Jesus. Vamos cantar juntos, como uma oração. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, santo como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Aqui, Jesus, diante da sua presença. Jesus aqui, Jesus. Amém. Mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Mas que bom saber que és meu Pai. Mas que bom saber que és meu Pai.
saber, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Nós somos filhos e filhas do Deus vivo. Que bom saber que Tu és meu Pai e que jamais me deixarás. Mas que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Que bom saber que és meu Pai. Oh, yeah. Clamamos clamamos Paizinho querido, clamamos clamamos somente a voz dos filhos e filhas de Deus. Feche os seus olhos. Abba, Pai, clamamos eu não estou sozinho, posso sentir o Teu amor de Pai todos os dias comigo, trazendo direção, Tua voz me guiando. Sou Teu filho. Primeira vez que nós cantamos essa canção foi em Moçambique, no ano 2007. Nós estávamos ali numa viagem missionária e essa canção ela nasceu num dia de dor, no dia da descoberta que eu e minha esposa havíamos perdido um bebê. E essa canção nasceu como um pedido: Pai, fala comigo, eu preciso de você. E num dia de manhã, meados de outubro de 2007, nós estávamos ali, em Moçambique, e a plateia eram algumas crianças órfãos e alguns adolescentes também, que nunca conheceram seus pais, e nós podemos ver através do Espírito Santo de Deus usando essa música, muitas crianças sendo tocadas e recebendo a verdadeira identidade de filhos e de filhas. Naquele dia eu entendi o que o profeta Isaías diz sobre Jesus, que das feridas dele, por causa das feridas dele nós fomos sarados. A minha ferida por ter perdido um bebê estava gerando uma unção que estava curando crianças do outro lado do mundo. Eu quero dizer para você que talvez você chegou aqui ferido com alguma coisa. Deus quer restaurar essa ferida e quer fazer que você seja uma bênção nas nações da terra. Aquilo que te afligia vai ser cura para outras pessoas. Quantos recebem isso? Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Vamos todos juntos clamar: Abba, Pai. Deixa o amor do Pai descer sobre o seu coração. Abba, Pai. Abba,
clamamos clamamos Eu quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abra os seus braços e abraça Ele. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abba, Pai, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre perseverando até o romper. Fala comigo, perseverando até o romper. Nós estamos falando sobre o dom da perseverança e eu tenho meditado muito sobre Salmo 67. 2 semanas atrás eu preguei falando sobre a oração de Davi. E Davi, no versículo 1 de Salmo 67, ele pede a Deus 3 coisas. Ele pede: Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia sobre mim. Fala misericórdia. Ele fala: Deus, eu peço que o Senhor me abençoe. Fala bênçãos. E ele fala: Pai, que a tua luz venha resplandecer sobre o meu rosto. Fala favor de Deus. São 3 coisas que Davi pede a Deus no versículo 1 de Salmo 67. E pode soar como uma oração até um tanto egocêntrica. Pai, eu quero a tua bênção, eu quero o teu favor, eu quero a tua misericórdia, dá para mim. Pode soar um pouco egoísta, quem concorda comigo?
Só eu. Mas se você continua o texto, no versículo 2, Davi traz um contexto e o propósito pelo qual ele pede as bênçãos de Deus. Ele está falando: eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê favor e tenha misericórdia de mim, para que as nações venham conhecer os teus caminhos. Não só que as nações venham conhecer os teus caminhos, mas também que os povos venham ter a salvação. Então são duas coisas aqui que Davi está falando: se o Senhor me abençoar, e se o Senhor me der favor, e se o Senhor me der misericórdia, eu garanto para o Senhor que isso vai ser revertido em bênção para as pessoas, na forma da implementação da cultura do reino dos céus e o evangelho da salvação. São dois resultados da bênção de Deus. E de repente, diante dessa ótica, aquilo que parecia uma vez uma oração egoísta se torna então a oração mais generosa. Eu creio que Deus está nos trazendo a um ponto hoje, como igreja e como corpo de Cristo, que nós devemos não ter medo das bênçãos de Deus. Deus quer nos abençoar. Quem quer ser abençoado por Deus? Eu acho que ninguém fala assim: eu não quero ser abençoado por Deus. Mas às vezes nós temos uma certa batalha em falar sobre eu quero ser abençoado por Deus e eu espero ser abençoado por Deus. Mas eu creio que quando Deus ele ressalta o propósito e o porquê das bênçãos dele, eu creio que aquilo se torna então como ele traz uma razão por que eu quero ser abençoado. Isso faz de você a pessoa mais generosa quando você ora e fala: Deus, eu quero ser abençoado por ti. Eu tenho meditado muito sobre essa questão da cultura do reino dos céus. O que significa a cultura do reino de Deus? Davi fala assim: se o Senhor me abençoar, me der misericórdia, me der favor, eu irei mostrar para as nações o teu caminho. Uma outra pessoa que orou isso também foi Moisés. Moisés falava: mostra-me os teus caminhos. O que significava mostra-me os teus caminhos? Significava que Moisés estava interessado muito mais numa cultura estabelecida do que simplesmente uma bênção recebida. Ele falava assim: pai, muito obrigado pela bênção, eu entendo isso, mas eu sei que a raiz dessa bênção é uma cultura que foi estabelecida, e por isso Moisés, ele entendeu que ele precisava construir um sistema sustentável para Israel. Ele falava: eu não quero só mais bênçãos, eu quero que o Senhor mostre-me os teus caminhos, porque uma vez que eu implemento os teus caminhos, nós experimentaremos as tuas bênçãos de uma maneira sustentável. E eu tenho meditado: pai, o que significa mostra-me os teus caminhos? Fala comigo, cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus nada mais é do que os caminhos do Senhor. Como Deus opera, como Ele pensa, o que Ele valoriza, o sistema de valor que vem dos céus aqui na terra. Essa é a cultura do reino de Deus. Eu estava meditando um pouco também sobre as facetas da cultura do reino de Deus que nós intencionalmente tentamos viver aqui na Monte Sião. Obviamente, para você que nos visita, nós somos longe de ser uma igreja perfeita, e se você está esperando uma igreja perfeita, aqui não é o teu lugar, porque nós não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja intencional e buscamos sim a cultura dos céus aqui na terra. Nós acreditamos que você não precisa morrer para experimentar o céu, você já pode experimentar o céu bem aqui. Quem crê nisso? Todo mundo deveria estar levantando a mão, porque essa é a verdade do reino. Por isso que Jesus nos ensinava, e Ele ensinava-nos a orar, falando: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus não nos ensinaria a orar algo e a buscar algo que não fosse possível. Eu creio que nós estamos experimentando cada vez mais uma dose maior dos céus aqui na terra. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de algumas características, e obviamente a minha lista não é exaustiva, mas algumas características daquilo que nós estamos experimentando como cultura aqui na Monte Sião, que são facetas e características da cultura do reino dos céus. Uma delas, por exemplo, é uma cultura de liberdade no Espírito. Quantos aqui são gratos a Deus que nós temos cultos onde o Espírito Santo ele é livre para atuar? Amém? Aonde Ele quiser guiar, nós queremos então ser submissos ao liderar dEle e ir junto com Ele. Aonde o Espírito Santo quiser dirigir, nós queremos poder segui-lo naquela direção. Agora, eu sei também que não só uma cultura de liberdade no Espírito nós temos aqui, mas nós também queremos cultivar a cultura da excelência. Não fazer as coisas de qualquer jeito. E nós estamos longe do padrão excelente do reino, mas nós estamos buscando e falando: Deus, nós queremos operar em excelência. Quantos aqui são gratos pela excelência do reino dos céus?
Glória a Deus, porque eu sou uma pessoa que quando eu não vejo coisas excelentes eu fico um pouco irritado. Quem é assim também? Certo? Às vezes as coisas meio pela metade, meia boca te irritam, esse é um sinal que você está buscando a excelência. Agora, uma outra faceta da cultura do reino de Deus é o mover profético, e quando nós falamos sobre o mover profético que nós vivemos aqui e tanto queremos promover, nós estamos falando nada mais, nada menos do que você comunicar a mente e o coração de Deus acerca de uma pessoa ou de uma situação. Deus, o que é que o Senhor pensa, o que o Senhor sente acerca dessa pessoa? E você escuta Deus e você então se torna o porta-voz dos céus aqui na terra. Eu estava compartilhando nos outros 3 cultos que nós tivemos aqui, que ontem à noite eu estava junto com o Dudu, com a Kristen e com os outros músicos aqui, ministrando lá numa conferência, numa igreja em Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto, que não é muito perto, é bem longe na verdade, nós terminamos a ministração mais ou menos 11h30 da noite, e quando eu saí da ministração, a única coisa que eu estava pensando cadê o carro, a gente tem que ir embora para São Paulo, porque são 11h30 da noite, e nós iríamos chegar então em São Paulo lá pelas 4 horas da manhã, eu teria que pregar às 8h30, eu ia ter que pregar às 11h30, às 4h30 e agora. Então eu estou cheio de energia agora, amém? Profetiza isso sobre mim. Energia, bam, obrigado, valeu, recebi. E eu estava pensando nisso, falando, Deus, eu quero entrar naquela van, eu quero ir embora. E quando eu entrei na sala do pastor, o pastor me levou lá e eu falei, pô, muito obrigado, eu já estava cumprimentando ele, glória a Deus, você quer comer? Ah, comer aqui rapidinho, já tem que ir. E de repente entrou um grupo de uns 4 jovens na sala, e eles estavam com câmera, com microfone, e eles falaram, nós somos voluntários aqui do Ministério de Mídia aqui da igreja, você pode fazer uma entrevista rapidinho com a gente? Eu falei, rapidinho, então vamos embora, rapidinho. E eu estava lá pronto para fazer a entrevista rapidinho, e eu fiz a entrevista rapidinho, e quando eu terminei de falar, o Senhor começou a falar comigo, eu quero que você ore pelaquela menina que te entrevistou. Era uma jovem de 19 anos de idade, e eu pensei, Deus, mas eu já ministrei no culto, e ela provavelmente já estava no culto também, mas o Senhor falava assim, eu quero que você ministre ela especificamente. Eu pensei, Deus, será que ela não recebeu já na maneira soberana que o Senhor opera? No meio do culto, eu quero pegar aquela van, eu quero ir embora para São Paulo. E o Senhor começou a cutucar. E quantos aqui já foram cutucados pelo Espírito Santo? Você sabe que a melhor coisa que você pode fazer é dizer sim ao cutucar do Espírito Santo. E eu falei sim. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, eu quero orar por você, tudo bem? Ela falou, eu quero sim receber oração. E eu comecei a orar, uma garota de 19 anos, estudante de jornalismo, e quando eu comecei a orar por ela, o Senhor começou a trazer algumas palavras bem gerais. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem algo maravilhoso para você, você tem um chamado de Deus na tua vida, e de repente aquilo que começou como uma coisa muito geral, começou a entrar em alguns detalhes, eu comecei a ter algumas visões, eu comecei a falar de uma maneira bem específica, e eu comecei a falar de uma maneira bem específica, e eu fiquei, tá bom Deus, eu estou indo, o Senhor está mostrando, estou falando, e quando eu fui falando, foi se tornando cada vez mais específico, e essa menina estava em choque, chorando e chacoalhando debaixo da unção, e eu falei, cara, isso é muito bom, isso é um bom sinal quando alguém está chacoalhando debaixo da unção enquanto você está profetizando por ela, sim? Muito melhor do que quando a pessoa fica assim. Você já orou por alguém? Tipo, pode orar por você? Pode. Valeu. Graças a Deus ela não estava assim, ela estava recebendo de Deus, e eu falei, glória a Deus, e eu pensei, Deus, amém, eu estou falando sobre a situação atual dela, mas eu não estou entendendo por que o Senhor está me mostrando isso, e eu senti Deus falar uma coisa para mim que foi muito poderosa, mas ao mesmo tempo muito simples. Ele falou, eu quero que você fale para ela que ela é conhecida por mim, ela é amada por mim. E eu falei, eu sinto que Deus está querendo dizer com tudo isso, Ele está trazendo esses detalhes na tua vida para que você saiba que você é conhecida por Deus e que você é amada por Deus. Eu pensei, Deus, só isso? E para ela, era tudo que ela precisava escutar. Ela chorou na presença de Deus, ela teve um encontro com o amor de Deus, e eu saí daquele momento entendendo algo que eu pensava que eu já entendia, mas era como se Deus estivesse me lembrando que em meio a 7 bilhões de pessoas na terra, muitas vezes o profético de Deus vem para simplesmente te dizer, ei, eu te amo. Eu estou de olho em você, eu sei tudo que você está passando, e eu te conheço na intimidade. Esse é o poder do profético.
Então nós amamos a cultura profética, nós queremos promover a cultura profética, algo que traz encorajamento, edificação, e não julgamento, e não destruição, e com certeza não condenação. Mas eu estava imaginando, além dessa cultura da liberdade no espírito, a cultura da excelência, a cultura do profético, nós também temos a cultura do sobrenatural, que nós promovemos bastante aqui. Nós estamos atrás de perseguindo e buscando curas, sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Nós temos visto isso acontecendo, amém? Quem pode dizer amém para isso? E Deus tem sido tão fiel conosco, e diante de tudo essas grandes maravilhas, abundâncias e bênçãos de Deus, eu comecei a pensar: Deus, como que nós somos às vezes tão falhos como seres humanos, e muitas vezes, por não ter ainda passado por uma maturidade plena espiritual, ou por estarmos num processo de tratamento e santificação da nossa própria alma, às vezes quando nós promovemos um aspecto da cultura do teu reino, a gente pode justamente usar uma coisa que é algo que é bom, como a excelência, a liberdade no espírito, e usá-los como muletas. Por exemplo, eu comecei a pensar no fato da gente tantas vezes promover, e você pode já passou por isso, onde você está promovendo a excelência e de repente você se sente sem alegria, com fardo, com peso, e você pensa que você está operando numa excelência, mas você está na verdade operando no perfeccionismo. Faz sentido o que eu estou falando? E você sente: cara, isso aqui está tirando alegria, não tem mais leveza no meu andar. E tantas vezes é o que o inimigo pega a tua intencionalidade para algo que é do reino, e às vezes ele distorce um pouquinho, e de repente, sem perceber, você está operando debaixo de um fardo de perfeccionismo, que nada mais é do que uma excelência distorcida. Eu fiquei pensando sobre a questão da liberdade no espírito. A gente fala sobre essa questão de ser livre no espírito, e muitas vezes eu já escutei pessoas falando: eu não preparei uma mensagem, eu não estudei o que eu vou falar, então deixa eu só chegar lá na frente e pedir para o Espírito Santo fazer alguma coisa, e vamos fazer uns charamanais acontecer, e Deus vai se mover. Isso não é liberdade no espírito, isso é manipulação do sobrenatural. E eu creio que Deus está querendo trazer esses equilíbrios para nós. Agora, na cultura profética, uma das coisas que eu fico entendendo e fico percebendo é que muitas vezes, e eu sei que eu já fui culpado disso no passado também, você começa a receber tantas palavras proféticas de Deus de uma maneira tão apurada e tão precisa, que muitas vezes aquilo se torna uma muleta, e você passa a não ser zeloso com a tua busca diária no teu lugar secreto, para você mesmo escutar a voz de Deus. Essa é uma das possibilidades negativas numa cultura profética. Eu vou lá, eu vou escutar, um homem de Deus vai falar, a mulher de Deus vai falar, eu vou lá na conferência Voz de Sião, vai ter as ministrações proféticas, eu vou sentar, vou pegar meu telefone lá, vou gravar a profecia, e eles vão falar tudo. Por que eu tenho que pagar o preço em jejum e oração, na busca diária, no meu lugar secreto, cultivando intimidade, quando Deus vai revelar tudo para essa pessoa? Talvez a gente não venha falar dessa maneira tão escrachada, mas às vezes a gente pode ser sincero que tem um pouquinho disso nos nossos corações, e o Senhor está falando assim: não, eu quero poder te confiar com algo tão bom, e entender que mesmo na abundância das minhas bênçãos, você vai continuar sendo fiel. Eu estava meditando na questão do sobrenatural, por exemplo. O sobrenatural é algo tão maravilhoso que parece que nós estamos vivendo uma época aqui como igreja onde tantas coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida, romperes, milagres, curas, e são testemunhos após testemunhos, não só o que acontece dentro aqui dos nossos cultos, mas líderes que saem da Monte Sião e estão ministrando em outros lugares, eles voltam com testemunhos de curas, de milagres, de manifestações sobrenaturais, algo maravilhoso. Eu comecei a pensar: Deus, será que também o sobrenatural e essa graça que estamos experimentando, que parece que tudo que nós tocamos se torna ouro, será que isso também não está nos roubando da arte da perseverança? Para pensar, quando foi a última vez que você realmente teve que perseverar em oração, em jejum, em busca para você experimentar o teu próximo romper espiritual? Às vezes você está passando por uma temporada de tanta graça que é só você orar e falar: amém, Deus, e bum, a coisa já está acontecendo. Isso é maravilhoso, não é? Não vou ser hipócrita e dizer que isso não é maravilhoso, isso é muito bom. Se eu pudesse ter isso para o resto da minha vida enquanto estou nessa terra, eu teria. Mas a realidade é que nós sabemos que tem certas coisas que nós não vamos conquistar apenas através de perseverança.
E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu tenho por mim que um dos exemplos, os maiores exemplos de perseverança na Bíblia é Jacó. Eu queria que você abrisse comigo aí em Gênesis 32, versículo 24. Gênesis 32, 24. Agora, antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria só deixar um pouco claro aquilo que a palavra explica para nós, o que é perseverança. Agora, é interessante que na Bíblia, a palavra perseverança, não só na Bíblia, mas a palavra perseverança, ela não tem a ver com, ela não é apenas ou reduzida à longevidade. Longevidade, ela tem a ver com o tempo. Eu creio que todo mundo aqui quer ter uma vida longa, sim ou não? Quem quer ter uma vida longa? Glória a Deus. Mas você falar assim, eu quero ter longevidade, não quer dizer que você também disse, eu quero ser perseverante. Porque longevidade não tem a ver com, tem a ver com você cumprir um espaço, uma meta de tempo. Agora, perseverança, olha só a tradução que a Bíblia traz de perseverança. E o grego original no texto que é mencionado no Novo Testamento, a palavra perseverança é a palavra hipomone. Hipomone significa, escute bem, resistência energética diante de dificuldades. Isso é perseverança. Resistência energética diante de dificuldades. Não só isso, a outra tradução de hipomone, que é a palavra grega original de perseverança na Bíblia, é a constância sob pressão. É uma resistência, não só uma resistência medíocre ou de leve, não, energética diante das dificuldades. É uma constância sob pressão. Isso é perseverança de acordo com a palavra. Não apenas longevidade, Deus quer nos abençoar com longevidade, mas eu creio que Deus também quer nos ensinar a arte do que é perseverar. E Jacó era uma pessoa que perseverou desde o ventre de sua mãe. Ele era aquele cara que estava segurando o calcanhar do irmão, falando, cara, eu vou sair daqui primeiro do que você não vai sair daqui. Vocês lembram dessa história? Jacó, ele já estava no DNA dele, a briga. Ele era um brigador, dentro do coração dele existia já esse instinto de guerra. E Jacó, ele leva isso para ao longo de sua vida inteira, a tal ponto que ele chega a trapacear e roubar então do seu irmão mais velho a bênção da primogenitura. E eu sei que você talvez já escutou falar sobre essa história. Esaú descobre, ele fica louco da vida, está bravo, ele jura seu irmão menor de morte. Então Jacó pega as coisas, ele foge de lá, e depois de muitos anos, ele está bem diante, na véspera de um encontro inevitável com seu irmão. Jacó então pega uma caravana, pega os seus familiares, ele pega os seus servos, ele envia essa caravana adiante, ele pensa, quem sabe eles vão apaziguar a ira do meu irmão, e ele passa um dia dormindo lá no vale de Jaboque, pensando, Deus, eu vou ter um tempo sozinho contigo, porque eu estou prestes a encontrar meu irmão, e isso pode muito bem me custar a própria vida. E é nesse contexto que nós entramos no texto de Gênesis 32, 24. Fala assim que Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Agora, eu queria que você imaginasse aqui o que está acontecendo. Jacó está dormindo. Eu sei que você é incomodado por o despertador, por isso que você acorda do teu sono, não é verdade? Quem são pais de crianças pequenas aqui? Tá. Eu lembro quando a Júlia estava grávida do Zé, o Gustavo Paiva, que é pai de 3 filhos, ele falou para mim, Theo, deixa eu te falar uma coisa, nunca se sinta culpado em dormir o máximo que você pode. Porque você vai dormir, dorme, você tem mais o quê? 3, 4 meses? Dorme tudo que você consegue, porque depois que eles nascerem, cara, você nunca mais vai dormir. E é verdade. E de vez em quando eu estou acordando 6:30 da manhã, eu falo, o que está acontecendo? E é o meu filho chorando no outro quarto. Mas, sabe, a realidade é que o despertador te incomoda, uma criança chorando te incomoda, mas nada vai te incomodar mais do que um homem te acordar lutando com você. Para pensar nisso. Um homem na tua cama brigando com você. Até você se dar conta do que está acontecendo, o cara já te pegou no mata-leão. E ele está, e você está, imagina, eu não sei se você já fez uma arte marcial, você praticou jiu-jitsu. Se você faz isso por 3 minutos, você já está passado, você já está cansado, não é verdade? Agora imagina fazer isso por 5, 6 horas. É isso que Jacó fez. Ele briga com esse homem
por 6 horas. Olha só o que está acontecendo aqui nesse texto. Presta atenção comigo aqui no versículo 26. Ele fala assim que então o homem, ou melhor, 25, quando o homem viu que ele não conseguiria dominá-lo, ele atinge o fêmur de Jacó, ele desloca então o fêmur do quadril de Jacó, de forma que o deslocou a coxa enquanto lutavam. Olha só o 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. Versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Para pensar nisso. Isso aqui é Deus falando para Jacó: o teu nome não é mais Jacó, o teu nome agora é Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus e com homens e você venceu. Agora, se você tinha alguma insegurança da tua masculinidade, depois dessa afirmação, toda aquela insegurança vai embora. Você lutou com Deus e com homens e você venceu. Uau! Não existe complemento maior do que isso. Para pensar. É Deus falando: você é um guerreiro e você me bateu. Você venceu a mim e a homens. E olha só o que Jacó faz diante disso. Diante desse maior elogio que um homem pode receber, versículo 29, ele prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Era como se Jacó falasse: cara, muito obrigado pelo elogio, mas eu não estou atrás de elogios, eu quero saber o teu nome, porque pelo teu nome eu vou conseguir pedir a tua bênção. E o homem fala assim: por que você quer meu nome? Sabe de uma coisa? Você está o que você tem aqui, ó, você quer a bênção? Aqui está a bênção. E ele abençoa Jacó. Jacó estava obstinado, no bom sentido da palavra, atrás, perseverante, atrás, buscando, atrás da bênção de Deus para ele. Eu começo a pensar: Deus, será que falta um pouco na nossa geração essa gana, essa garra que Jacó teve de correr atrás das bênçãos do Senhor? Como que nós cultivamos esse tipo de espírito que Jacó tem numa atmosfera do sobrenatural, onde as coisas acontecem com tanta graça? É um paradoxo, mas é algo que nós temos que lidar como igreja. Agora você pode pensar: isso aí é Antigo Testamento, mas preste atenção naquilo que Jesus, em Lucas, diz, capítulo 11 de Lucas. Jesus diz algo muito interessante. Ele fala no versículo 9, e diz assim: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhes-á. Agora, se você for pegar e entender esse texto no texto original, ele está fazendo a conjugação desses verbos no gerúndio. Então, seria mais ou menos assim: e eu vos digo a vós, pedindo e dar-se-vos-á, buscando achareis, batendo abrir-se-vos-á, porque qualquer um que estiver pedindo, receberá, e quem estiver buscando, achará, e aquele que estiver batendo, abrir-se-lhe-á. Até quando eu tenho que bater? 1 vez? 10 vezes? 100 vezes? Quanto tempo que eu tenho que bater? A resposta de Deus para nós é: até a porta abrir. Quantas vezes eu vou ter que pedir? 1 vez? 50 vezes? 500 vezes? Quantas vezes eu vou ter que pedir? E a resposta de Deus para nós é: até você receber a tua resposta. Eu sei que soa um pouco agressivo o que eu estou falando, até porque nós estamos vivendo numa época onde, eu queria só fazer uma enquete rápida aqui. Quem aqui tem 30 anos para baixo? Levanta a mão. 30 anos para baixo, bastante gente. Tá, agora vocês que têm 30 anos para cima, levanta a mão com orgulho. É isso aí, tá certo. Agora, os sociólogos dizem que aqueles que foram nascidos em 1980 até 1995 são considerados mileniais. É o nome que eles dão para a nossa geração. Então, os mileniais são pessoas, ou são jovens, que, pelo menos eu gosto de me considerar um jovem. Eu nasci nessa era, e eu nem sei porque, whatever. É que alguém fez, eu perdi o meu raciocínio aqui. Alguém aqui. Enfim, eu sei que
a gente experimentou tanta evolução tecnológica de informação ao longo da nossa vida e tanta mudança de estilo de vida, que parece que as coisas são tão aceleradas que é difícil você conseguir entender o contexto ou o conceito do que é você perseverar. Para pensar. Quantos aqui já tiveram um Discman? Vocês lembram do Discman? Tá. Agora, eu lembro que existiam 2 tipos de Discman, pelo menos quando eu lembro dos meus 2 tipos de Discman. Eu, na verdade, tive 2 Discman. Eu tive o primeiro Discman, que era um Discman meio vagabundo, que ele ficava pulando as faixas. Você lembra desse aqui? Ele ficava pulando e você tinha que tomar cuidado para não mexer demais, porque senão ele pulava as faixas. E nessa época, os meus primos mais velhos, eles tinham um Discman que era de alta tecnologia, que ele era o anti-choque. Então, ele não pulava as faixas, essa era a diferença. Eu lembro que a gente às vezes saía para andar de skate ou andar de bicicleta e eles estavam lá com seus Discmans anti-choque, não pulavam faixa, e eu tinha que andar com o meu Discman assim, ó, para evitar todo o choque. Vocês lembram disso? Agora, quem aqui lembra do Walkman? Esses são os velhos. Alguém falou, yes, acabou de indicar a idade. Esses aí eram antes do Discman. Agora, eu lembro da evolução e você pode pensar, cara, nós fomos de Walkman para Discman anti-choque. E de repente a gente está... Você lembra daqueles Discman que botava no bolso, aquele negócio gigantão assim? Era que nem um escudo que você usava. Mas eu lembro o primeiro dia que eu vi um iPod, foi em 2003. Um amigo meu me apresentou o primeiro iPod. Eu ficava olhando aquela caixinha, ela tinha metálica, ela era tipo como se fosse prateado por fora, por parte de trás, e na frente era completamente branco. Vocês lembram desse primeiro iPod? E as pessoas falavam para mim assim, cara, você consegue botar 200 discos aí dentro? Eu falei, como que você consegue pôr 200 álbuns aqui dentro? 200 álbuns, cara, bota muita música. Eu falei, é impossível, cara, então a qualidade deve cair demais. Eles falaram, não, na verdade a qualidade até é melhor. Eu falei, impossível. E eu lembro também que para mim era tipo, como que essa caixinha, parece que não é nem música, parece que nem vale mais aquele preço que você pagava de gastar, pelo menos eu gastava, para comprar o meu CD lá, eu ia lá na loja, eu comprava o meu CD que estava saindo do meu artista preferido, e eu escutava, agora não vale, está tudo aqui dentro. E eu lembro também da época onde nós pagávamos dinheiro para ter aquelas máquinas da Sony de 4.1 megapixel. Você lembra dessa aí também? Que tinha aquele como se fosse como chama aquele negócio lá? Aquele memory stick que você tirava da lateral e você punha lá dentro do seu computador, você fazia o upload para você pôr as suas fotos no teu Orkut. Quem lembra disso? Você lembra disso também? TechPix. Agora, para pensar, de onde nós saímos e para onde nós já chegamos? Pensa nisso, quem já tem tudo, toda a tua música que você quer, toda a música, a tua coleção de música, está tudo aqui já. Que essa câmera é melhor do que ter o 4.1 megapixel da Sony. Que todos aqueles cadernos que você carregava para o colégio, você consegue anotar tudo aqui. Que toda aquela enciclopédia que talvez o teu pai tinha da Britânica, você tem todo o acesso à informação aqui. Pensa nessa tecnologia. Pensa agora, eu estou falando de algo que é no físico, tanta aceleração, tanta coisa, literalmente na ponta dos nossos dedos, e no espiritual também nós temos algo que parece que é só num toque, numa palavra, em nome de Jesus, e bum, as coisas estão acontecendo. Como que você ensina o valor de processo e o valor da perseverança para uma pessoa que passa por tudo isso? Faz sentido? Às vezes é um contexto, um conceito, quer dizer, tão estranho e tão fora daquilo que é a nossa realidade. Mas eu creio que o Senhor está querendo trazer para nós esse entendimento e essa valorização da perseverança até um próximo romper, porque eu creio que por mais que os tempos possam mudar e eles irão continuar mudando, o nosso Deus e o seu reino e os seus princípios não irão mudar. E tem certas coisas que Deus fala assim, ó, isso aqui você pode ter acesso debaixo da unção. Você pega lá o homem de Deus ungido, ele ora por você e bum, a coisa pode acontecer. Quem sabe você está naquele culto lá que parece que está o céu rasgado, é a nuvem de glória e bum, as coisas podem acontecer. Mas isso aqui vai requerer um pouco de jejum da tua parte. Vai requerer oração da tua parte. Vai requerer um processo de talvez 1 ano, 2 anos ou talvez
10 anos, ou talvez 40 anos da tua parte. Será que nós estamos prontos para falar, Deus, o Senhor consegue confiar o sobrenatural para nós, porque nós não estamos dispostos a também, igualmente, abrir mão da arte da perseverança. Existe o valor nos dois. Faz sentido? Eu estava meditando, Pai, aonde é que na minha vida eu preciso ter e cultivar mais perseverança? E sabe, na verdade eu vou resumir, porque por conta do tempo, eu vou resumir 3 áreas onde eu creio que todo cristão, ele acaba ou ele carece de perseverança na sua vida. 3 áreas da vida de todo cristão que ele carece de perseverança. E a primeira área é a área de perseverança, ou melhor, vamos falar assim, perseverando no ministério. Fala comigo, perseverando no ministério. Agora, quando eu falo ministério, eu estou falando sobre vocação. E na realidade, todos nós somos ministros de tempo integral. Amém? Quem é um ministro de tempo integral? Levanta a mão. Todos nós somos. A única diferença é que os nossos campos missionários podem ser um pouco diferentes da pessoa do teu lado, mas a realidade é que, por mais que o meu campo missionário às vezes seja, o meu ministério seja bem aqui num púlpito, e talvez o teu seja numa empresa de engenharia, ou da pessoa do teu lado é num consultório médico, ou a pessoa do teu outro lado é um artista no seu ateliê, seja o que for, todos nós somos ministros de tempo integral, porque quantos entendem que o reino de Deus é grande demais para conseguir ser contido dentro das 4 paredes da igreja? Não dá. O reino de Deus existia já antes da igreja, o reino de Deus é muito maior do que a igreja, o reino de Deus tem que invadir todas as esferas da sociedade. Nós precisamos de jovens se levantando, falando, eu vou levar o reino de Deus lá para o Senado Federal. Nós precisamos de jovens falando, eu vou levar o reino de Deus para dentro do mundo empresarial, assim para o mundo das artes e para todas as esferas, para o mundo das ciências, da medicina, da educação e assim por diante. Então, aonde você estiver atuando, lá é o teu ministério. Então, quando eu falo que você precisa perseverar no teu ministério, eu estou falando da tua vocação, eu estou falando da tua área, talvez a tua carreira ou tua profissão, se você quiser denominar dessa maneira, mas é aquilo que você faz com suas mãos. E sabe, eu tenho pensado, Deus, como que eu consigo perseverar no meu, o que é que eu preciso para perseverar no meu ministério? Eu vou dar aqui 3 pontos rapidamente de coisas que eu creio que me ajuda a perseverar no meu ministério e talvez vai te ajudar a você perseverar na tua santa vocação. A primeira coisa que me ajuda a perseverar no meu ministério é um senso de convicção do meu chamado. Eu sou convicto daquilo que eu estou fazendo. Eu estou convicto daquilo que eu nasci para fazer. E eu oro que todo mundo aqui saia essa noite com convicção do seu chamado. Talvez você fale assim, Deus, eu não tenho convicção do meu chamado, e quem sabe hoje à noite é uma noite que você fala, Deus, então me mova, me mexe, me mova para o meu chamado, onde eu vou encontrar essa convicção. E quem sabe eu creio que tem pessoas que estão no chamado, mas não carregam essa convicção, e talvez a tua oração deve ser, Deus, me traz a convicção do meu chamado, do meu ministério, daquilo que eu estou fazendo. Então você fala assim, cara, eu trabalho numa agência de publicidade, mas eu não tenho essa convicção, para mim é uma coisa que é conveniente agora. Eu falo para você, se você se sente chamado para a área de publicidade e propaganda, eu quero orar que Deus te dê essa convicção. Eu não sei porque eu falei isso, mas eu sinto que é uma palavra de conhecimento. Eu creio que tem algumas pessoas que estão na área de publicidade e propaganda, que estão batalhando justamente, Deus, é isso que o Senhor quer para mim, mas eu creio que é o que Deus tem para você. Quem são essas pessoas? Levanta a mão. Tá. Fica de pé onde você está, a gente vai orar por você. Glória a Deus. Porque eu nem estava pensando em falar isso, de repente eu falei. Então acho que era uma palavra de conhecimento. Estenda as suas mãos sobre esses publicitários aí. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pelas mentes criativas, por esses publicitários. Nós te agradecemos pelo chamado que o Senhor tem dado para essas vidas. Nós pedimos que o Senhor traga a convicção necessária para eles agora. Ou se não, Deus, nós pedimos que o Senhor vai estar mexendo, movendo-os, abrindo outra porta, para que eles venham então entrar na área da sua convicção de chamado. Em nome de Jesus nós pedimos por portas abertas. Nós declaramos até nessa semana que haverá um romper nessas vidas. Nós declaramos agora nessa semana que haverá portas sendo abertas, promoções acontecendo, aberturas para novos empregos, campanhas novas como um sinal. Eu sinto que alguns de vocês estão falando, Deus, eu senti que tem alguma pessoa que falou assim, se é da tua vontade, eu preciso ter essa campanha essa semana, eu quero ganhar essa conta essa semana. Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Se é da tua vontade, você falou assim, eu preciso dessa conta. Deus, nós pedimos agora, traz tua confirmação para o nosso irmão agora, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, continua confirmando esses chamados,
em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, por esses publicitários. Então, a primeira coisa, para você realmente estar perseverando no teu ministério, você tem que ter uma convicção do teu senso de chamado. A segunda coisa é uma convicção da importância da tua função. Sabe, às vezes se você olha para você mesmo e fala assim, eu vou jogar a toalha porque eu vou desistir, eu vou pedir as contas, porque ninguém vai mais sentir minha falta mesmo, o que eu faço não é tão importante. Eu falo para você, se você pensa dessa maneira, a primeira vez que você tiver que encarar uma tormenta, você vai fazer justamente isso. Você vai jogar a toalha, você vai desistir. Então é importante você entender Deus. Sabe, olha só, eu queria que você abrisse comigo um texto que é muito legal, 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Fala comigo, firmes. Fala, perseverantes. Paulo está falando, meus amados irmãos, sejam perseverantes. Olha só o que ele continua dizendo: e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quantos entendem que aquilo que você está fazendo hoje com as tuas mãos é a obra do Senhor? Até, mas eu não pego o microfone, eu não prego, eu não toco violão, eu não canto. O que você está fazendo nas tuas mãos, talvez você fale assim, eu sou só um cara que trabalha num banco. Isso é a obra do Senhor. Isso é tão santo quanto você orar por um enfermo. Tem tudo a ver com a tua perspectiva e teu coração. Faz sentido? Olha só o que a palavra diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Fala para quem está ao teu lado, no Senhor o teu trabalho não é inútil. Agora, para pensar, na ótica de nós seres humanos, não na ótica de Deus, mas na ótica de nós seres humanos, uns podem pensar, mas esse fulano aqui está liderando louvor, esse fulano aqui está liderando a intercessão, ele realmente está fazendo a obra do Senhor. Eu sou simplesmente um contador. Mas na ótica do Senhor, olha só o que a palavra de Deus fala assim: pois vocês sabem que no Senhor o teu trabalho não é inútil. Porque aqui não tem nada a ver com a natureza do teu trabalho, quanto tem a ver com a ótica ou a perspectiva do teu coração. Faz sentido? Se você entende, cara, isso aqui é minha adoração a Deus, aquilo se torna então a maneira que você leva a tua essência, a tua paixão, fala assim, Deus, eu te glorifico com isso. Você sabia, só vou fazer um parênteses, eu estava conversando com uma pessoa que coleciona, na verdade, relógios muito bonitos, muito caros, relógios da Suíça. E ele estava me contando por que ele começou a colecionar relógios, e tem um significado profético porque ele tem essa coleção de relógios, mas ele estava me contando um pouco sobre como que os melhores relógios saíram da Suíça e por quê. E tem muito a ver com a reforma luterana, a reforma protestante, que Lutero, então, ele foi o pioneiro daquilo, e começou, então, um entendimento através da reforma luterana, que existe o sacerdócio dos santos, e que, na verdade, não existe a divisão do sagrado e do secular, portanto, a tua função como relojoeiro é algo sagrado, assim como a tua função como chocolateiro, se é que existe essa profissão, é algo sagrado. E na Suíça, então, eles falaram, se isso aqui é sagrado, eu quero dar o meu melhor a Deus. Isso aqui é minha adoração. E desde então foi atingido então um patamar de excelência em fazer construção de relógios, assim também como em chocolates. Quantos dão glórias a Deus por chocolate suíço? Glória a Deus. E porque pessoas falaram, eu entendi que tudo que eu faço é adoração a Deus. Faz sentido? Então eles fizeram aquilo com excelência. Agora, se você for parar para pensar, olha só o que a palavra de Deus está falando, que vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Por isso, persevere. Será que você tem o senso de importância daquilo que você faz? Será que você consegue ver valor eterno naquilo que você faz? Será que você consegue falar, Deus, eu não venho aqui nessa empresa simplesmente para ser parte do departamento de marketing, eu venho aqui nessa empresa porque eu sou luz nessa área. Pessoas aqui estão tendo seus casamentos restaurados porque eu estou aqui. Pessoas aqui estão tendo esperança, uma perspectiva de vida porque eu estou aqui. Sim, eu sou excelente no meu marketing e naquilo que eu tenho que fazer, mas eu sou mais do que simplesmente um funcionário da área de marketing. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra nesse departamento. Será que a gente tem esse entendimento, essa revelação da nossa importância e do valor eterno que a nossa vocação carrega?
Sabe, se você tiver a convicção do teu chamado, você vai perseverar. Se você tiver a convicção da importância da tua função, o valor eterno da tua função, você vai perseverar. E por final, uma das coisas que me ajuda a perseverar até o final é justamente o entendimento que eu tenho que ser um bom mordomo do presente que Deus me deu. Fala comigo, eu tenho que ser um mordomo que vai multiplicar os talentos que eu recebi. Você recebeu talentos, amém? Eu recebi talentos. Não é da vontade de Deus que você venha simplesmente sobreviver com o talento e não perder o talento. Deus, eu estou sobrevivendo aqui até Jesus voltar, porque o mundo é muito mau e está cheio de satanistas lá fora. Essa não é a mentalidade pela qual Jesus Cristo morreu para você na cruz. Não, você é mais do que vencedor. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou dos mortos habita dentro de você. Você tem que multiplicar, dominar, ocupar os lugares altos da sociedade. Agora, para pensar nisso, eu estava assistindo no YouTube uma entrevista com Cheyenne. Cheyenne é um apóstolo que é muito usado por Deus, especialmente na Ásia. Ele pastoreia uma igreja lá na Califórnia, lá em Los Angeles, perto de Hollywood. E ele, na verdade, vai estar conosco na conferência Voz de Sião. Então, se você nunca escutou falar do Cheyenne, dá uma pesquisada, você vai ver que Deus tem usado esse homem ao redor do mundo, literalmente. E realmente é um dom, é um privilégio nós termos o Cheyenne conosco em agosto. Mas, enfim, voltando à entrevista que eu estava assistindo do Cheyenne, que é um coreano-americano, ele estava falando sobre algo muito interessante. E ele hoje pastoreia uma igreja em Los Angeles, onde o auditório que eles têm, eles compraram esse teatro, que é um teatro assim, com alto nível de excelência. Tão alto nível de excelência, que pessoas dos estúdios de Hollywood, quando existem cenas em filmes que eles estão gravando, que precisam ser gravadas dentro de um teatro, eles ligam lá para a igreja e falam assim, nós estamos gravando o filme tal, e tem uma cena de teatro, a gente precisa gravar, a gente pode alugar a tua igreja por um dia para a gente fazer a filmagem aí. E o Cheyenne, ele cede o espaço, e na verdade ele aluga esses espaços para essas produtoras de Hollywood, só que debaixo de uma condição. E a condição dele é que, uma vez que vocês gravam a cena que vocês têm que gravar, o Cheyenne ele fala assim, eu vou orar por todo mundo que está no set. Vocês só podem alugar aqui e gravar aqui se vocês permitirem com que eu ore com todo mundo. E desde pessoas que na parte técnica, até os diretores, produtores, até os atores e atrizes. Então, por exemplo, se você assistiu aquele filme Dreamgirls, quem já ouviu falar desse filme? Dreamgirls, tá? As cenas do teatro foram gravadas na igreja do Cheyenne. E quando eles gravaram isso, eles chamaram o Cheyenne para orar por todo mundo que estava no set, inclusive Beyoncé, que é uma das atrizes. Então o Cheyenne ele conta assim que ele estava orando por todo mundo, os diretores, produtores, todos o pessoal do elenco, e também ele chega lá e ele começa a orar pela Beyoncé, e Beyoncé começa lá, receber do Espírito Santo, tremer, chacoalhar debaixo da unção, e não era nenhuma dancinha dela não, era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo, e quando eu escutei isso, eu falei, uau, é uma outra mentalidade isso. Deus, a gente precisa desse tipo de mentalidade no corpo de Cristo, a gente tem que voltar a isso. E na mesma entrevista, Tiago ele cita algo que me deixou pensando assim, de uma maneira assim, por muitos dias eu fiquei pensando nisso. Ele falou assim, quantos cristãos nós temos no planeta Terra? Literalmente, bilhões. Existem bilhões de cristãos no planeta Terra hoje. E ele levanta, quantos judeus nós temos no planeta Terra? 40 milhões aproximadamente de judeus no planeta Terra. E ele começa a perguntar, por que os 40 milhões de judeus conseguem influenciar a nossa cultura universal mais do que os bilhões de cristãos que estão vivos no planeta Terra? Todos os estúdios de Hollywood, os maiores, as produtores, os maiores estúdios, todos os seus donos são judeus. Você começa a pegar no mundo empresarial, são judeus que estão em cima dos topos da montanha do mundo empresarial. Ele começa a falar assim, todos os vencedores de prêmios Nobel, quantos deles foram judeus? E diante daquilo, o entrevistador pergunta, por que é isso, Tiago? E ele responde uma coisa muito simples. Ele fala, porque os judeus, eles operam numa mentalidade de Deus. E nós operamos simplesmente numa graça salvadora, ainda aquém de uma mente renovada para operar com uma mentalidade do reino. Quantos entendem que mentalidade do reino tem a ver com você multiplicar os teus talentos? A mentalidade do reino não é uma mentalidade, eu vou sobreviver enquanto estou aqui na terra e tentar entrar no céu, contanto que eu não pegue, eu entre lá dentro, contanto que eu não me contamine.
Bill Johnson uma vez citou um exemplo muito forte. Ele fala assim: na velha aliança, Moisés, debaixo da lei de Moisés, o povo de Israel era orientado: não fique perto daqueles que são imundos, os leprosos, os filisteus, as pessoas marginalizadas. Se você tocá-los, você será contaminado. Isso era o Velho Testamento. No Novo Testamento, existe um shift na mentalidade, no paradigma. Ele fala: toque os imundos, porque quando você toca os imundos, você não é contaminado. Pelo contrário, você os purifica. Esse é o poder que nós temos como cristãos. Então eu creio que nós estamos ainda para viver tempos onde nós vamos multiplicar os nossos talentos, sermos bons mordomos e ocupar os topos da sociedade. Eu quero só finalizar com algo muito interessante desse texto de Lucas 11. Abre comigo em Lucas 11, versículo 20. Jesus está falando sobre libertação aqui. E ele fala assim, 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Olha só o versículo 20. Quando eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Quando existe uma libertação, nós vemos a manifestação do reino de Deus. Mas o versículo 24 diz que quando esse espírito imundo ele sai, quando ele é expulso, ele vai para lugares secos, procurando lugar para repousar, e não achando, ele fala: eu vou voltar para onde eu saí. Versículo 25, chegando lá, ele acha aquele mesmo lugar varrido e adornado, desocupado. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu creio que o que está faltando para nós não é simplesmente mais almas, e lógico, nós temos que buscar almas e almas, porque essa é a vontade do coração de Deus. Mas o que eu creio é que, independente se nós ganharmos mais e mais milhões e milhões e milhões de almas para Jesus no nosso Brasil, o que realmente vai mudar o nosso Brasil é quando cristãos começarem a ocupar essas casas que foram deixadas vazias, as casas que foram varridas e adornadas, para que nós devemos ocupá-las, para que não venha retornar um espírito imundo 7 vezes piores. Sabe, eu começo a pensar: Deus, será que a gente tem feito um trabalho de só expulsar os demônios e não ocupar as casas? Eu acredito que sim, porque é a única explicação que eu tenho para uma igreja evangélica no Brasil que só cresce em milhões e milhões e milhões por ano. Essa igreja brasileira não para de crescer, mas ao mesmo tempo que você vê multidões vindo ao altar, você liga o noticiário e você vê o que está acontecendo: 30 e poucos homens estuprando uma menina. Não faz sentido isso. O que está acontecendo quando a gente vê a corrupção no nosso país, onde a gente tira um governo e em questão de dias, o próximo governo, a gente começa a descobrir, vai acabar tendo que tirar esse governo também. Sabe, eu creio que isso são sinais que nós expulsamos muitos demônios, mas não ocupamos os lugares de influência. Nós varremos muitas casas limpas, mas nós não conseguimos ocupar os lugares altos dos montes da nossa sociedade. E por isso nosso estado se torna 7 vezes pior. Eu creio que Deus está nos chamando como igreja, multiplicar talentos, sermos bons mordomos, ocuparmos os lugares altos. Deus nos chama para ser cabeça e não cauda. Amém? Então, quando você entende teu chamado, você é convicto, você entende tua importância, você é impregnado, você carrega o encargo do Espírito Santo da tua mordomia, você vai perseverar no teu ministério, você vai perseverar no teu chamado. Agora fala comigo, perseverando nas dificuldades. Quantos aqui não passam por dificuldades? Tá, então estou falando com todo mundo. Perseverando nas dificuldades. Eu creio que existem momentos na nossa vida, e eu falo para você, eu já passei por algumas dificuldades. Eu sei que vou passar por dificuldades ainda mais intensas no meu futuro. Mas uma das coisas que eu comecei a aprender é que tem algumas dificuldades que você já orou tudo que você tinha que orar. Você já jejuou tudo que você tinha que jejuar. Você deu os passos de fé, todos os passos que você deveria dar. E mesmo assim, nada aconteceu. Quem já esteve lá? Certo. Olha só o que o povo de Israel acontece com eles em Êxodo 14. Abre lá comigo, Êxodo 14, versículo 13. Moisés está com o povo de Israel. O mar vermelho está adiante.
o exército de Faraó está atrás, o povo está reclamando, e no versículo 13 de Êxodo 14, Moisés diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem duas coisas que Moisés fala para o povo de Israel. Naquele momento de angústia, você pode concordar comigo que é um momento muito complicado. Ele está com um mar na frente e ele tem um exército atrás dele. Naquele momento que existe essa sinuca de bico, Moisés começa a escutar tanta reclamação, que ele fala duas coisas: não tenha medo e cale a boca. Basicamente isso que Moisés fala. Ei, não tenha medo, cala a boca. Sabe, tem momentos na tua vida que você vai escutar o Espírito Santo falar isso para você: acabou, deu, fica quieto. Sabe, é um momento onde você tem que simplesmente não ter medo e falar: Deus, eu já orei tudo que eu tinha que orar, eu jejuei tudo que eu tinha que jejuar, eu dei os passos que eu tinha que dar, eu fiz a minha parte, agora eu vou simplesmente cuidar do meu coração para não ser cheio de medo, e eu vou simplesmente me calar na tua presença, e eu verei a tua mão operar milagres a meu favor. Faz sentido? Agora, para pensar, como é que você consegue, assim como Davi, ter a coragem e autoridade para você falar para a tua própria alma: minha alma bendiza ao Senhor, minha alma bendiga ao Senhor. Eu não quero saber, minha alma, se você está para baixo, se você está depressiva, você vai bendizer ao Senhor. Sabe, eu creio que é a mesma autoridade que Davi tinha para ordenar a sua alma a bendizer ao Senhor, é a mesma autoridade que eu e você necessitamos para falar: não temas. Sabe, Paul Manwaring, que foi um dos pastores da Bethel que passou por aqui, ele pregou uma mensagem, eu lembro, há um ano e meio atrás, mas foi tão forte que eu nunca me esqueço. Ele falou sobre a chave da sustentabilidade. E Paul falou assim que a chave da sustentabilidade é você ser maior por dentro do que você é por fora. Quando você passa tempo construindo aquilo que está dentro de você, o teu homem interior, mais do que simplesmente as tuas aparências, e você foca no teu ser interno, a palavra de Deus ela começa a vir com ordens para você, comandos para você, que você consegue, na verdade, obedecer. Quando a palavra fala assim: não temas, você consegue gerenciar suas emoções. Você fala: eu passei tempo na academia da minha alma, malhando esses músculos das minhas emoções, eu consigo gerenciá-los, eu não vou temer. Eu vou simplesmente calar e esperar o Senhor nas minhas dificuldades. Como que você persevera então nas suas dificuldades? Muitas vezes não temendo, protegendo o teu homem interior, e você simplesmente esperando a mão de Deus. E por final, fala comigo: perseverando na corrida. Olha só o que a palavra diz em Hebreus 12, esse aqui é o nosso último texto. Fala assim que, portanto, versículo 1, isso aqui é o autor de Hebreus, ele faz um paralelo da nossa vida espiritual com uma corrida. Ele fala assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu estava pensando sobre essa corrida e o plano de terminar bem a corrida. E eu quero terminar dizendo o seguinte: se você não tem um plano de como terminar bem a corrida, você não vai terminar bem a tua corrida. É simples assim. Se tiver uma coisa, você pode esquecer tudo que eu estou falando, mas não esquecer, por favor, não esqueça isso. Sai daqui falando: Deus, o que eu tenho que fazer? Qual o meu plano para eu terminar bem a minha corrida? Existem diversos homens de Deus e mulheres de Deus que são exemplos de pessoas que terminaram bem a sua corrida. Mas eu creio também que nós temos inúmeros também de exemplos de pessoas que tiveram encontros e contatos com o poder e o amor de Deus e hoje não estão nos caminhos do Senhor. Quem conhece pessoas assim? Eu diria quase todo mundo. Todos nós conhecemos pessoas assim. E é por isso que é tão importante nós termos então um plano. Como que eu vou perseverar na minha corrida? Há uns 3 dias atrás eu li uma matéria no jornal sobre Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil. Ele, aos 85 anos de idade, recebendo então um doutorado honorário da Harvard University. Agora, Harvard é a universidade mais prestigiada do mundo. E aquele doutorado que ele recebe como uma homenagem para ele, eles falam que é um símbolo da aliança da Harvard, a universidade mais prestigiada do mundo, com a nação brasileira.
Por mais que ele não venha a ser um homem perfeito, e você também não é, e eu também não sou, eu fico pensando, Deus, esse cara, eu não sei nem qual que é a fé e a crença dele, mas esse cara, ele se posicionou desde cedo, eu vou causar um impacto na minha nação. Até hoje, aos 85 anos de idade, ele está causando um impacto na nação dele. E imediatamente eu pensei, onde estarei eu com meus 85 anos de idade? Eu pensei, Deus, eu quero estar apaixonado por o Senhor mais do que eu sou apaixonado hoje. Eu quero estar fazendo algo para o teu reino mais do que eu estou fazendo hoje. Eu quero te encorajar hoje, encarecidamente. Tenha um plano para você terminar bem a tua corrida, para você perseverar na tua corrida. Sabe, se você consegue hoje resumir tudo que eu estou falando, são 3 áreas na vida que o cristão sempre vai ter que perseverar. É na sua vocação, são nas suas provas e nas suas dificuldades, e no seu andar cristão. Que nesses momentos nós viemos realmente conseguir extrair do Senhor essa força e graça para nós perseverarmos. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Oswald Chambers foi um capelão, ele foi um reverendo do exército escocês na Primeira Guerra Mundial. E esse cara, ele era um homem de Deus, ele na verdade escreveu talvez o maior clássico de devocional que até hoje existe. Esse clássico devocional dele, ele tem sido traduzido em inúmeros idiomas, e eu tenho uma cópia deles lá em casa. E essa semana eu peguei para ler, eu normalmente não tenho lido isso ultimamente, mas eu abri um devocional, eu estava lendo um texto, e foi justamente num texto que tem tudo a ver com aquilo que Deus já estava falando comigo sobre perseverança. E Oswald Chambers trouxe uma ilustração de Deus sendo um arqueiro. Ele traz a ilustração de Deus sendo o arqueiro e nós, filhos e filhas dele, sendo o arco e a flecha. E Chambers diz que muitas vezes a maneira como Deus opera conosco, ele é como um arqueiro que pega o arco, ele pega a flecha, que somos nós, e ele começa a esticar aquele arco, mirando para algo no horizonte. Ele começa a tensionar aquele arco e aquela flecha. E muitas vezes, diante daquela tensão e daquele esticar de Deus, o arqueiro, nós olhamos para Deus falando: ei, Deus, alivia um pouco para mim. Você não está vendo aqui que estou passando por uma tensão? Você não consegue enxergar que o Senhor está me esticando demais? E Deus, quando Ele escuta isso, Ele olha para nós, e o que é que Ele faz? Ele nos ignora e continua nos esticando. E daí nós voltamos a falar: Deus, o Senhor está nos esticando demais. E ele termina falando no texto que Deus é um Deus tão bom, que aquilo que Ele começa, Ele termina. E muitas vezes Deus, sendo esse arqueiro, Ele consegue enxergar o alvo que nós não enxergamos, como um arco e uma flecha. E Ele sabe exatamente a tensão necessária para fazer com que aquela flecha viaje pelo ar e atinja aquele alvo. Ele não vai permitir com que você venha começar um trajeto que você não consegue cumprir e cai no meio do caminho e ser uma humilhação. Ele é tão bom que Ele fala: deixa que eu vou esticar, eu sei até onde eu posso ir, e quando eu te lançar, você vai cumprir todos os propósitos que eu tenho para a tua vida. Sabe, eu comecei a lembrar da oração de Jó. Jó fez uma oração no capítulo 13, versículo 15, que ele fala assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que parece que eu vou morrer, Deus, o Senhor está me esticando tanto, essas dificuldades, essa situação, esse romper que não chega, parece que esse negócio vai me rasgar no meio, Deus. E Jó falaria então para você: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Eu começo a pensar: Deus, o que eu preciso para perseverar? E o Senhor começou a falar: você precisa confiar no meu caráter. Tem momentos que você não vai entender porque eu estou te esticando. Tem momentos que parece que você não vai aguentar e eu vou continuar te esticando. E tem momentos que eu vou falar para você: eu estou vendo algo que você não está enxergando. E mesmo se você se esforçar a tentar enxergar, você não vai enxergar. E a única coisa que te resta é esperar em mim e confiar em mim. E eu creio que hoje Deus tem áreas nas nossas vidas que Ele está esticando. Eu creio que no teu coração parece que existe um arco e uma flecha que está debaixo de uma tensão do arqueiro, que é o nosso Pai. E Ele está falando: deixa eu esticar um pouco mais, porque você vai precisar desse impulso para cumprir tudo aquilo que eu te criei para cumprir. Feche os teus olhos. Eu queria pedir agora que você desse então agora para o Espírito Santo permissão
é que você falasse: Senhor Deus, o Senhor tem permissão para fazer o que o Senhor quiser no meu coração. Começa a dar isso para Ele agora, com suas próprias palavras. Começa a falar: Pai, às vezes, talvez você está aqui essa noite, você está sentindo como Ele está esticando o teu arco, Ele está esticando essa tua flecha, Ele está tensionando tudo, está desconfortável, mas o Senhor está falando assim: eu estou vendo algo que você não está vendo. Eu vou te lançar, e quando eu te lançar, você vai acertar o alvo. Você não vai cair pelo meio do caminho, você não vai passar vergonha, você não vai ser uma humilhação pública. Pelo contrário, você vai alcançar a meta que eu te desenhei, eu te criei para alcançar. Continua onde você está, continua falando: Deus, nessa área da minha vida estica, nessa outra área da minha vida estica mais, Pai. Eu te dou permissão, eu quero atingir a meta. Põe tua mão no teu coração agora, repita comigo essa oração: Senhor Deus, fala comigo: Senhor Espírito Santo, Tu tens liberdade para me ensinar como perseverar. Eu quero perseverar na minha vocação. Em meio às dificuldades, eu quero continuar perseverando. E eu quero perseverar e terminar bem minha corrida. E Pai, eu sei que existem áreas na minha vida onde eu sinto o Teu esticar. Hoje eu digo sim e amém a isso. Estica, Pai, ao ponto que o Senhor quiser, para que quando eu for lançado, eu cumpra tudo aquilo que o Senhor me criou para cumprir. Ainda que o Senhor me mate, me dê um coração que confia sempre em Ti e sempre esperará em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus.